Vamos tentar mostrar a todos aqui que estão assistindo esse vídeo uma forma simples, prática de fazer uma espécie de estufa para orquídeas que estão assim nessa situação, folhas secas, tá? Uma orquídea bem desidratada, proveniente de supermercado, provavelmente ficou sem irrigação, sem sol, tá? Então a gente vê que apesar dela estar bem seca, as raízes bem secas aqui, como a gente pode observar, a gente nota que ela tem ainda aqui, saindo do rizoma, raízes viáveis, inclusive raízes novas, né? A gente vê aqui mais em detalhes, mas as raízes grandes estão todas bem ressecadas, tá? Algumas já mortas. E a gente vai tentar recuperar essa planta fazendo uma espécie de UTI para ela, tá? Uma estufa que o objetivo dessa estufa vai ser manter a umidade, né, do ambiente. Então para isso a gente vai usar uma garrafa PET. E aí inicialmente, primeira coisa, a gente vai pegar o esfagno, que pode ser de qualquer marca, né? E vamos hidratar o esfagno. A quantidade é suficiente para preencher o final da garrafa, né? O fundo da garrafa PET. Então não é muito. O importante é hidratar bem, porque depois de hidratado a gente vai espremer e deixar só a umidade, não vamos deixar água acumulada. Então aqui a gente está hidratando bem. E após a hidratação a gente vai adicionar os adubos, tá? Vamos criar uma espécie de suco aí hipernutritivo para ajudar a nossa planta que está com dificuldade para absorver nutrientes. Aqui vocês veem como está, né? Bem secas as raízes. A gente vai tentar hidratar e recuperar ainda alguma dessas raízes que estão aparentemente mortas. A gente vai usar o bocache, pode ser de qualquer marca, que eu estou usando da Forte, mas marca de preferência é um adubo orgânico muito bom, que vai criar uma microbiota aí nas raízes para ajudar nesse processo de regeneração. A quantidade é mais ou menos umas 3, 4 colheres, tá? Não é muito. Importante misturar bem após adicionar para não ficar de forma que fica uniforme, né? A gente vai acrescentar também um enraizador, só um pouco, porque o enraizador já é um adubo químico, então se a gente colocar muita quantidade dele pode ressecar a raiz. Queimar a raiz, como algumas pessoas falam, né? Então só isso aqui é suficiente. E aí tem que misturar bem, fazer um caldo mesmo aí no esfagno. Então vocês podem ver que está bem misturado, tá? E aí após vencida essa etapa de misturar bem, agora é hora de preparar a garrafa PET, né? Para isso, a gente vai medir o tamanho da orquídea, de forma que a gente saiba onde vai cortar a garrafa. Não pode ficar muito alto a garrafa, não, muito espaço vazio dentro da garrafa. A ideia é que ela fique bem confinada, a gente sabe que orquídeas gostam de ficar mesmo apertadas, bem confinadas, para poder favorecer esse enraizamento, tá? Então a gente já cortou, e aí o tamanho vai ficar mais ou menos esse aqui, ó. Que tá ótimo, suficiente para acomodar a minha orquídea e criar um microambiente úmido lá para que ela se desenvolva. Então a gente vai espremer bem esse esfagno. Não pode deixar água acumulada, só a umidade, porque se ficar água acumulada, aí aumenta muito o risco de apodrecimento da raiz. A gente vai preencher o fundo com esfagno úmido, já com o nossa sopa nutritiva, né? Conforme eu estou demonstrando aí. E pode ver que a quantidade não é muita, é só o suficiente para fazer uma cama aí, para as raízes da orquídea, tá? A gente vai colocar a orquídea de forma que ela vai ficar um pouco alta. A gente vai evitar que o rizoma dela fique em contato direto com o esfagno vai ficar só embaixo e nas laterais. Porque caso ele fique em contato direto, aí ele pode apodrecer. Então, embaixo já está tocando, já está acomodando as raízes. E agora a gente vai completar as laterais. Sempre lembrando de espremer bem o musgo para não deixar a água empoçada.
Uma vez espremido bem, a gente vai preencher as laterais de forma que ela fique bem fixa. Porque a gente quer que as raízes se desenvolvam, e a raiz da orquídea só se desenvolve se ela estiver bem fixa, se ela estiver bem presa no substrato, tá? Então esse é um processo bem simples, o custo é bem baixo, a gente vai economizar bastante aí com recursos e vai conseguir recuperar essa orquídea. Aqui, ó, já estou completando as laterais. Observe que no centro eu não vou colocar para que o rizoma não fique em contato direto com o esfagno úmido. Então só reforçando, o contato é feito só embaixo e nas laterais. Feito isso, a gente vai adicionar um pouquinho só, algumas colherinhas dessa sopa, só para deixar alguma umidade presente aí no substrato, porque a gente não vai mais regar. Ele vai ser fechado, uma estufa fechada, um sistema fechado que vai se autoalimentar. Então a água aí não vai sair nem entrar, vai ficar mantida dentro desse sistema, tá? Então, só um pouquinho mesmo para reforçar a umidade. E em seguida a gente vai fechar, tá? Não tem problema as folhas ficarem um pouquinho mais emboladas aqui juntas, porque essas folhas elas vão ser reabsorvidas pela orquídea, elas vão provavelmente morrer e ser reabsorvidas pela orquídea. Então a gente vai manter elas aí como fonte, mais uma fonte de nutriente para a orquídea que está tentando sobreviver, tá? E aí da natureza da própria orquídea, nesse processo agora ela vai reabsorver essas folhas e vai desenvolver raízes, que é o que ela está precisando. Então ela vai ficar com uma folhinha, talvez aquela do ápice ali que está brotando, e todas as outras vão morrer, tá? Então a gente passa uma pet pela outra e agora a gente vai vedar, né, a altura aqui, ó. Não deixa muito espaço livre para que a umidade não fuja, porque senão ela começa a coagular a umidade e ela fica presa nas paredes da garrafa. A gente quer que fique no substrato. Então agora a gente vai fechar com fita plástica, tá? Durex mesmo, fechar bem, de forma a não deixar nem entrar ar e nem sair ar do nosso sistema. E aí tem que conter a curiosidade, tá? Deixar ela fechada mesmo. 2 meses a 3 meses aí, pra gente ter algum resultado. Então não pode ficar abrindo, não pode ficar mexendo. Vai pôr a garrafa num local que incida uma luz leve. Não pode pôr no sol, se pôr no sol vai criar uma estufa lá dentro e a planta vai morrer. Então entrar uma luminosidade aí mais ou menos de 20% tá ótimo para quem tem sombrite. E é isso, pessoal. Se gostaram, deixa um like, comenta que eu faço um vídeo daqui a mais ou menos um mês pra gente ver a evolução, como ela ganhou raiz, o que aconteceu, tá bom?